Hoje eu vou conversar, estamos aqui já com a nossa bancada de convidados, quero desde já agradecer a presença, formada hoje pelo jornalista José Rosa Garcia. Garcia, com uma grande experiência na questão da política, assessoria em política, também na imprensa nacional, com certeza vai enriquecer essa nossa conversa. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carla, bom dia, Murilo, bom dia, Antônio, Arcângelo, que prazer revê-lo. Então, é uma honra ter sido convidado, principalmente por estar entre amigos e por ser uma estreia. Então, eu cumprimento principalmente a audiência da Rádio Jovem Pan News, agora também em FM, ou seja, chega mais longe. E vamos aqui conversar sobre política, conversar sobre temas importantes, não só locais, mas também nacionais. E eu peço a Deus que abençoe a todos os nossos ouvintes e a esse programa, que ele dure por muito tempo e que seja um sucesso. Quero agradecer a presença do Garcia, o Garcia que tem inclusive uma página nas redes sociais falando sobre política, não é, Garcia? E nos últimos tempos aí filiado ao Partido Novo, mas não é militante, mas tem trazido informações importantes também em relação à política local, está sempre de olho na política local e durante muitos anos assessorou o ex-deputado estadual Aldo Demarque. Exatamente, foram 25 anos, né, com o deputado Aldo Demarque. Antes eu trabalhei na imprensa local, no extinto Jornal de Rio Claro, no Diário do Rio Claro, depois eu fui para o Estadão, fiz uma carreira lá de mais ou menos 10 anos, e depois voltei para Rio Claro, na época do prefeito Neveiro Júnior, do segundo mandato, logo depois o Aldo foi eleito, e aí nós ficamos aí durante 24 anos seguidos, e depois no 7º mandato, quando ele voltou, mais um ano. Muito bem. Também aqui ao meu lado, o Murilo Kog. Quero apresentar a vocês. O Murilo já esteve em algumas ocasiões aqui no Jornal da Manhã, mas para quem está chegando agora aqui na nossa audiência, o Murilo é empresário na cidade de Araras, foi candidato a deputado federal, também foi candidato a vereador na cidade. Hoje ele é primeiro suplente na Câmara Municipal de Araras, é filiado à União Brasil e é apontado como um dos nomes aí que estarão na disputa à Prefeitura de Araras no próximo ano. Bom dia, Murilo, seja bem-vindo. Bom dia, Carla, bom dia, Antônio, ao Garcia, a toda a equipe aqui da Jornal Cidade, da Jovem Pan. É um prazer enorme estar com vocês, com pessoas renomadas que levam a sério o trabalho jornalístico, que hoje em dia a gente vê uma deturpação muito grande, né, em todos os veículos de comunicação, mas aqui a seriedade sempre em primeiro lugar, e é isso que a gente vai prezar durante o nosso programa. Quero agradecer desde já pela presença. Também ao meu lado aqui o Antônio Arcângelo. Antônio, que já integrou nossa equipe do Grupo JC de Comunicação, nosso ex-editor de política. Depois disso, o Antônio trilhou um caminho também no serviço público, especializou em gestão pública, hoje é professor e jornalista e está de volta aqui à cidade. É um prazer recebê-lo de volta, viu, Antônio? Seja bem-vindo. Bem, primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui na estreia, uma honra. Espero que volte aqui outras vezes, viu, cara? Já está feito o convite. A continuidade. Murilo, um prazer estar te conhecendo. Garcia, conheço um pouquinho de tempo já, né, Garcia? Um dos grandes mentores aí do jornalismo. E é um prazer estar aqui. Espero que eu possa contribuir com o debate. Estou informando a filiação partidária para que vocês possam conhecer um pouquinho também dos nossos convidados. O Antônio me informou aqui que é filiado ao PSOL, mas também não milita neste momento. Tanto o Garcia como o Antônio estão afastados aí da vida partidária, digamos assim. A ideia desse programa é debater os principais fatos da semana. Você também pode sugerir esses fatos, mandar seus comentários, suas perguntas através do nosso WhatsApp. 99842-1255 é o WhatsApp da Jovem Pan. 99842-1255. Quero contar também com a sua participação nessa nossa conversa. Não poderíamos começar esse programa nesta semana, logicamente, sem falar sobre esse tema, que é a questão do ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Então, eu gostaria de primeiro lançar essa participação aqui a vocês, essa pergunta a vocês, de que forma vocês avaliam essa decisão. Garcia, por favor. Então, eu estava pensando antes de vir, né, e um dos meus autores favoritos, até por ele levar uma parte do meu sobrenome, é Gabriel Garcia Marques, autor de 100 Anos da Solidão. E um dos livros dele se chama Crônica de uma Morte Anunciada. Então, mais ou menos o que aconteceu essa semana sobre a inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro foi uma morte anunciada. Foi o desfecho de um processo iniciado muito antes da eleição, de conflito, principalmente entre ele e o ministro Alexandre de Moraes, que não por acaso é o atual presidente.
do TSE. Então, já era mais ou menos esperado, e eu vou fazer rapidamente, eu acho que isso mereceria um programa inteiro, mas eu vou fazer rapidamente considerações sobre 2 aspectos. O primeiro dele é sob o ponto de vista do direito eleitoral, que é uma área que eu me especializei por conta do meu trabalho com o deputado Aldemar, que também das consultorias que eu faço faz tempo em campanhas eleitorais. Em outras condições, ele receberia no máximo uma multa. Por quê? A reunião com os embaixadores, que foi o que motivou a ação de investigação judicial eleitoral, que foi julgada esta semana, foi no dia 18 de julho. E o registro dele, na verdade, a aprovação dele em convenção, aconteceu no dia 24, ou seja, no dia 18 ele nem era oficialmente candidato. E também não houve potencial que mudasse o resultado das eleições, porque ele não foi eleito. Então, tanto em primeira instância, um juiz municipal, o Tribunal Regional Eleitoral e o próprio TSE aplicariam uma multa. Então, sob esse aspecto, se a gente pegar todos os julgados do TSE, recentes e antigos, dificilmente alguém foi tornado inelegível por abuso de poder político. Ou seja, não é um crime eleitoral que normalmente se leva em conta quando está fora do processo eleitoral e principalmente quando a pessoa não ganha a eleição. Então, até o julgamento das contas, no caso de quem não ganha a eleição, ele é mais demorado, porque não vai influenciar. E sem contar que a próxima eleição presidencial é somente em 2026, ou seja, não havia nem a necessidade dessa pressa. Agora, sob o ponto de vista político, eu entendo que foi um equívoco tornar o Bolsonaro inelegível já. Porque na política, o pessoal que dá política que está ouvindo vai saber, às vezes é muito melhor você deixar o seu inimigo, o seu adversário sangrando. Entendeu? Arrasta o processo, ele fica naquilo ali, vou, não sei se vou ser julgado, quando vai ser, aí alguém pede vista, aí adia. Então você vai deixando aquilo. Porque nesse momento, vamos supor, ele sai de cena. Você tem tempo para preparar alguém para daqui a 3 anos e meio, que vai ser a próxima eleição, e o alvo muda. Porque muita gente que hoje centra fogo nele vai procurar um novo adversário. E quem que está na berlinda hoje? É o atual presidente, é o atual governo. Então, o espaço midiático contra o Bolsonaro, a tendência é que diminua bastante. Então, sobre esses 2 aspectos, tanto sobre o aspecto do direito eleitoral, quanto ao aspecto político, eu acredito que não foi oportuno, pelo menos nesse momento, até porque existem, salvo engano, com esse aí, 15 processos de inelegibilidade contra ele. Então, isso aí você podia ficar arrastando indefinidamente até o momento que se considerasse oportuno. E há uma preocupação também dessa pressa, porque a presidência do TSE vai mudar. E quem deve assumir a presidência é o ministro do Supremo que foi nomeado pelo Bolsonaro, que é o Cássio Nunes Marques. Então, houve essa preocupação também por isso. Então, nada é por acaso, né? Como dizia Salomão, não existe nada de novo debaixo do sol. Em termos políticos, então, não ficou bom para nenhum dos lados na sua avaliação. Eu acredito que o maior beneficiado foi ele, porque em 2026 o cenário seria totalmente outro. E eu não acredito que as pessoas que votaram no Bolsonaro, que naquele momento personificou o anti-PT, o anti-Lula, tenham a mesma motivação em 2026. Agora, ele saindo de cena, você cria um nome novo e ele sai como vítima, sai como perseguido. Basta ver as redes sociais. E ele já ganha as redes sociais desde a época da eleição. Ele sempre teve mais espaço nas redes sociais. E esse espaço deve aumentar ainda mais. Então, ele fora de cena, eu acredito que não muda nada, talvez para ele mesmo. Murilo, como é que você analisa essa decisão e como fica a partir de agora o cenário político em relação ao país? Sobre o mérito das acusações, o Garcia explanou muito bem. No meu ponto de vista, foi infundado, não tem cabimento a gente acreditar que a forma que foi colocado perante a sociedade é como se fosse um tapa na cara, porque não existe nem na história política algo que está acontecendo no judiciário.
Hoje, o judiciário, ele defende apenas privilégios. Ele não defende a justiça, o judiciário brasileiro. E a gente vê situações muito piores que aconteceram e simplesmente ficaram impunes. É o caso aí do Daniel Silveira, podemos mostrar que foi cassado e está preso. Então, os princípios constitucionais, eles ficaram em segundo plano. O judiciário, simplesmente, com uma caneta, ele faz o que bem entender. Nós temos aí agora uma nova decisão, Sérgio Cabral, causando prejuízos na faixa de 400 milhões de reais de desvio de verba pública, e agora está solto novamente. Antony Garotinho, temos Renan Calheiros, exemplos de muitos, e simplesmente estão hoje soltos, fazem lá um acordo com a justiça, devolvem, o caso Sérgio Cabral, devolveu 14 milhões e tem 400 milhões. Então o brasileiro está sofrendo muito com essa situação, porque não estamos vendo mais esperança. Uma luz no fim do túnel chamava-se Jair Messias Bolsonaro. Após 20 anos de um governo de esquerda, entrou-se um governo de direita. O país voltava com as reformas que todo mundo gostava muito de falar, mas não sabia como fazer. Reformas estruturantes, o caso da reforma da Previdência, o marco de saneamento, enfim, são coisas que a direita acabou trazendo à tona que a esquerda deixou um pouco de lado. Esqueceram aquilo que a gente diz do patriotismo. Então, essa inelegibilidade do Jair Bolsonaro é, no meu ponto de vista, muito ruim no aspecto da democracia. Porque tem uma das acusações que fala, quando foi a reunião com os embaixadores, que era com relação ao voto impresso. Ele defendia o voto impresso. Isso, você vê que a população ela tem esse movimento para que as coisas corretas possam acontecer. E ele estava defendendo isso com os embaixadores naquela reunião. Esse é o meu ponto de vista. Já existe uma solução para isso, inclusive já foi protocolado no Congresso, via Câmara dos Deputados, um projeto de lei para anistiar os políticos condenados por crimes eleitorais. Isso talvez vai beneficiar Bolsonaro, o Deltan Dallagnol, que é um outro caso também célere, que vai com certeza estar nos jornais para a eternidade, que foi feito com aquele ex-promotor de justiça, né? Então, vamos seguindo aí para que a gente veja as cenas dos próximos capítulos. Antônio Arcângelo, qual é a sua análise em relação a essa inegibilidade do Jair Bolsonaro? Eu acho que eu vou apanhar aqui bastante hoje, Ricardo, porque não respeito, com todo o respeito possível aos nossos amigos aqui de bancada, mas eu não concordo com nenhum por cento do que foi dito aqui. Primeiramente, vamos lembrar que existe uma falsa simetria, né? Que é propagada pelas redes sociais, e praticamente uma hipnose coletiva. Eu que votei no Bolsonaro na primeira eleição dele, andei com os bolsonaristas antes de ter bolsonarista, no movimento monárquico brasileiro. Tive uma leitura recentemente que eu indico para as pessoas, chamada Psicologia do Bolsonarismo, do Diogo Bogeia, e parece um transe coletivo, principalmente no reduto do conservadorismo. E o conservadorismo não tem nada a ver com extremismo, né? Isso que é bom que ficar isso claro. Você pode ser conservador e ter um aspecto mais centrado. Mas a justiça eleitoral, ela julga fato, e não somente o desdobramento por esse lado não há de se discutir. Além dessa reunião, foram muitos os outros abusos cometidos pelo Bolsonaro. Nem Garotinho, nem Deltan Dallagnol, qualquer um que seja, reuniu o embaixador para passar uma vergonha dentro do ambiente institucional. O que o Bolsonaro fez foi de uma pequenez vergonhosa. Estilo política provinciana de cidade que não gosta de desenvolver para não se dar nome de cidade. Mas era óbvio que isso ia acontecer, é óbvio que o peso da lei ia se valer e que isso, presidente ou não, a lei é a mesma, na minha opinião, e que se alguém cometer esse mesmo abuso, pode ser o Lula ou o Papa, se chamar o embaixador para questionar a questão eleitoral, fraude, etc., tem que levar a canetada. Senão a gente não consegue ter um ambiente democrático. Então, na minha opinião,
respeitando a opinião dos demais colegas aqui, sempre respeitando, mas é meu ponto de vista da minha realidade atual, de que era um processo, era favas dadas, que ia acontecer isso. O Bolsonaro não conseguiu se comportar como presidente da República, ele parecia um vereador, ele parecia o Juninho da padaria quando virou prefeito e se comportava como vereador. Um monte de gente falava assim para ele, Juninho, vira prefeito. Eu fui um dos que falei isso para ele, e participei do governo dele. E o Bolsonaro se comportou isso, ele virou presidente da República se comportando como um vereador. Ficava andando de moto para cima e para baixo, a pandemia comendo solta, ficava fazendo reuniãozinha em gabinete, em palácio, etc. Foi uma vergonha internacional isso. Então, assim, e não vai ser o primeiro condenação dele. São 28 processos hoje, né? Não só na esfera eleitoral. Eu acho que essa sinalização desse acórdão que foi publicado por 5-2, se eu não me engano, ele já é o prenúncio do que virá em relação aos outros casos que estão sendo investigados. De joia da Arábia Saudita, a 8 de janeiro, etc. Eu acho que o Brasil merece mais do que isso. E isso não quer dizer que eu estou passando pano para o atual presidente. Se o atual presidente cometer a mesma gafe, ele tem que ser punido no rigor da lei. E é isso. Tem uma primeira pergunta de ouvinte aqui. Como explicar que a ex-presidente Dilma sofreu impeachment e ela não ficou inelegível, e o Bolsonaro sim? Exatamente essa questão que eu levantei. E a argumentação na época foi outra, né? Mas também não foi dada inelegibilidade. Na verdade, a brincadeira começou no impeachment da Dilma, né? Porque o único caso em que você é empichado, vou usar esse termo para todo mundo entender, você é impedido, você é tirado à força do cargo por uma decisão do Congresso, no caso dela pelas pedaladas, e você não se torna inelegível. Ou seja, é um absurdo, mas quem estava lá? Quem presidiu a sessão? O Lewandowski, de São Bernardo do Campo, amigo do Lula. Então, na verdade, essa situação não é recente. Esse conluio entre Justiça Eleitoral, STF e determinados grupos políticos já vem daquela época, porque era absurdo. E no caso de você admitir, no caso essa pessoa está questionando aí, porque foram admitidas novas provas. Ou seja, isso é básico no direito. Depois do processo iniciado, depois de todo aquele procedimento, você não pode incluir fatos novos. O 8 de janeiro. Incluir o 8 de janeiro. Mas tá bom, onde tem algum documento de que o Bolsonaro estava lá, ele entrou no Palácio, ele entrou no STF, ele incitou, ele fez... Não existe isso em relação à eleição. Então, o que a pessoa está falando é exatamente aquilo que eu falei. Você julgou... não pelo crime, não pelo delito, mas você julgou pela pessoa. Se fosse outra pessoa, independentemente, eu respeito a opinião do Arcângelo, eu acho que ele está certo em vários aspectos, até sobre o comportamento do Bolsonaro em determinadas situações, mas agora nós tivemos outros comportamentos, por exemplo. O nosso problema é ter pesos e medidas diferentes. O atual ministro da Justiça foi numa comunidade favelada do Rio, e chegou lá sem escolta. Aí alguém questionou, não, isso é fake news. Aí uma semana depois, a Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, na mesma comunidade andando sem capacete. Aí ela falou, não, eu tenho que andar sem capacete porque aqui a lei é outra. Não pode usar capacete aqui na comunidade. Ou seja, ficou claro que existe um controle. E o ministro da Justiça só entrou naquele lugar porque ele fez um acordo, fez sim, senão ele teria levado segurança. Então, infelizmente, nós estamos vivendo um momento de falta da segurança jurídica no Brasil e de julgamento eminentemente político, onde o que menos importa é a lei. Nós temos aí vários temas para falar sobre a semana. Certamente esse tema do Bolsonaro, como o Garcia disse, daria para fazer um programa todo somente sobre isso. Mas temos outros temas para conversar, para debater. Então a gente vai a um rápido intervalo, 60 segundinhos, e já voltamos com a nossa semana em 60 minutos. Muito bem, são 9h26. Nós voltamos com o nosso A Semana em 60 minutos. Estamos conversando sobre os principais fatos da semana com os jornalistas Antônio Arcângelo e também com José Rosa Garcia e recebendo hoje como convidado o Murilo Koch, da cidade de Araras.
A gente tem um outro tema nacional aqui que provocou muita discussão nessa semana, que foi o resultado do censo 2022. Principalmente para os administradores municipais, aí os prefeitos, havia uma expectativa de um crescimento que não se concretizou em relação aos números, e tem muito prefeito aí preocupado porque isso pode influenciar nos repasses, numa série de benefícios para os municípios. Garcia acompanhou de perto essa questão aí, e esse censo também foi questionado em vários momentos, né, a forma de realização. Exatamente, agora mais relaxados, né, porque o momento de tensão já passou, que foi a questão política da inelegibilidade. Então, na verdade, eu não me surpreendi, embora houvesse uma expectativa, nós temos uma situação concreta, que é a mudança do perfil social. As pessoas mudaram, nós hoje estamos numa era mais tecnológica, uma era em que as pessoas casam mais tarde, uma era em que as pessoas principalmente têm filhos mais tarde. E o número de filhos se reduziu, né? Eu até comentei antes da gente voltar ao ar que nós temos uma outra questão que é a eterna adolescência. Hoje, o jovem é adolescente aos 30 anos. Eu, com 25, era pai, já era casado, e hoje o pessoal está na casa dos pais aí. E tem essa questão também, que é a questão econômica. Hoje, você criar um filho não é como antigamente. Então é muito mais difícil, até porque as exigências de consumo, nós hoje temos uma vida em rede, em que a criança, com pouca idade, ela já tem opinião, ela já quer tecnologia, e como é que você mantém isso? Então, muitos estão deixando de ser pais, ou seja, a população é uma tendência, na verdade, mundial, mas no Brasil ela já vem acontecendo de redução do número de nascimentos. Só não é pior, na verdade, a contagem populacional, porque o envelhecimento aumentou. Então, hoje as condições de saúde, as condições sanitárias, eu me lembro, eu lembro quando os meus pais fizeram bodas de prata. A minha mãe não tinha 40 anos, o meu pai tinha uns 43, 44, mas eram idosos na minha concepção. E hoje eu tenho 63 anos e estou aí saltitando, entendeu? Então, é uma questão que também o envelhecimento acabou contribuindo para que essa redução não fosse maior ainda. E a tendência dos próximos anos vai ser uma queda grande, porque principalmente as pessoas estão optando por não ter filhos. E também nós temos os métodos contraceptivos. Hoje qualquer pessoa tem acesso à pílula. Até tem um outro fator, né? Que antigamente você tinha uma idade mínima para fazer vasectomia ou fazer laqueadura. Então a rede pública hoje já faz com menos tempo e você, pelo que uma mudança legal recente, você não precisa nem ter um número mínimo de filhos para fazer laqueadura. Então tem tudo isso. Agora, realmente, sob o ponto de vista de arrecadação, vai ter que ser mudado o parâmetro. Eu estava vendo, por exemplo, agora que Santa Gertrudes comprou lousas digitais. Então isso vai ter que ser revisto também em relação, não que Santa Gertrudes estava errado, mas as cidades menores, com essa obrigatoriedade, e agora o nosso professor aqui vai poder até falar sobre isso, de serem obrigados a investir 25% da arrecadação em ensino, as cidades menores, Cordeirópolis, por exemplo, que arrecada uma fortuna com aquele entreposto lá de distribuição da Nestlé, não sabe o que fazer. Porque é uma cidade de 20 e poucos mil habitantes, você tem que gastar no mínimo 25% na educação. Então, essa questão populacional somada a isso vai ter que provocar uma reflexão e uma mudança de paradigmas até na distribuição de verbas. Cria um desafio também para as cidades, que é atender esse público idoso, né? A cidade tem que ser agora adequada, oferecer questões de mobilidade, atendimentos em saúde, moradia, para uma população que vai ser cada vez mais idosa. Como é que fica isso, Murilo? Uma mudança, então, você que aí já sendo apontado como um dos nomes, a disputa prefeito, vai ser um desafio para os prefeitos do futuro? Com toda certeza, inclusive porque a expectativa de vida também aumentou. Respeito Garcia, concordo com você. Hoje a juventude, ela passou. Antes o adolescente ia até os 16, 17 anos, já está quase 30, né? Só que uma pessoa idosa já era considerada com 60 anos. Hoje eu tenho nas academias lá que eu sou proprietário, pessoas com 90 anos, extremamente sadias, saudáveis, fazendo esportes de alto rendimento
e simplesmente nem sei como é que essa pessoa vai morrer, né? É até complicado de falar isso, mas é verdade. E aí, com relação a essa notícia do censo de 2022, o último censo que foram publicado foi em 2010. Então, um período muito longo, 12 anos, é muito tempo para que se faça um censo do outro. Nesse período, ocorreu diversas crises sanitárias, o caso da chikungunya, Zika vírus, agora recentemente o Covid. Lembra que tinha até um estereótipo que as pessoas que ficavam grávidas, que estivessem doentes com essas patologias, o bebê nasceria com deformidades irreparáveis, irreversíveis. Então, isso é um fato que acabou assustando muitas famílias para terem filho. A questão da crise econômica, inflação, a taxa de juros, a gente vê uma dificuldade enorme das pessoas se desenvolverem financeiramente. Adam Smith é o pai da economia moderna, ele tem uma frase muito interessante, que ele fala que a riqueza de um povo se mede pela riqueza da população e não da riqueza dos seus príncipes. Então, essa frase calha muito bem com relação ao censo, porque essa distribuição de renda também no nosso país, que é tão difícil da gente entrar nesse assunto, mas a gente sabe que existe. Sobre o censo, a migração de brasileiros indo morar para fora do país é um número alarmante. Estima-se que quase 3 milhões de pessoas saíram do Brasil e foram morar em países aí querendo ter uma vida melhor pela falta de oportunidade, por tudo que está acontecendo em nosso país. Tivemos um incremento na população de 6,5% de 2010 a 2022. Mas, em contrapartida, tem um fato interessante. Se a gente avaliarmos o nosso déficit de moradias de 2010 a 2022, nós reduzimos em 30%. Tínhamos na faixa de 60 milhões de residência em 2010, crescemos 6% na população, mas em moradias nós crescemos 30%. Fomos para quase 90 milhões de residências. Então, as pessoas, pelo menos, estão melhorando nesse quesito, estão tendo onde morar. E é um outro fato extremamente importante de a gente citar. Com certeza. Hoje, estamos num período de inverno ainda. Olha a situação, quando a gente passa nas ruas e vê as pessoas dormindo nas calçadas, sem um cobertor, sem ter um alimento. E como é que faz para sobreviver? Costumo dizer que o brasileiro está sobrevivendo, não está vivendo, né? É uma dificuldade enorme de conseguir sair desse marasmo que nós estamos enfrentando. Mas isso, o censo vem aí para mostrar que nós temos, sim, notícias boas, não precisa crescer na quantidade, e sim na qualidade. Então, esse fator da moradia é dando qualidade de vida para as pessoas. Não adianta nós incharmos, crescer demais o nosso país se a gente não conseguir desenvolver. Desenvolver em vários aspectos, né? O caso do marco do saneamento, as pessoas, hoje 60% das famílias vivem em locais onde não tem tratamento de esgoto. Veja essa situação. Em Araras, cidade que eu venho do lado, tem uma região inteira, quase 40 mil pessoas, que tem um grande problema, que é o cheiro do esgoto. Em Araras, vocês sabem, não trata nada, né? 100% do esgoto in natura é depositado no Rio Mogi. Infelizmente. E aí, são problemas, já se tornam elementares para ser resolvido, e a gente não vê uma postura adequada dos governantes para poder resolver realmente. Então, Arcângelo, você que já teve uma experiência, né, na gestão pública e também agora dentro da sala de aula, o gestor muitas vezes tem uma expectativa de aumentar a sua população para receber os repasses, mas isso implica também em despesas na educação, na saúde. Como é que você analisou esses números aqui? Inclusive, tinha prefeitos aqui da região que aguardavam, a gente chegou a conversar com o prefeito de Santa Gertrudes, ele tinha uma expectativa de um número bem maior de número de habitantes lá na cidade. Acho que são dois fatores que nós podemos mencionar aqui, né? Primeiro fator foi o negacionismo que também atingiu a coleta de dados do IBGE. Infelizmente, não foi feita uma estrutura adequada, muito por causa da pandemia, é verdade.
taxa de recusa de resposta, chegou acho que a 16%, 12%, mais 20% de dado incrementado que foi colocado de pessoas que não responderam, quase 20%. Então, impactou realmente a coleta desses dados. Tanto é que agora, no começo do ano, teve que o Exército levar o pessoal do IBGE para fazer o censo da população Yanomami e etc., né? Porque não deram condições. Houve um corte do orçamento para a realização dessa pesquisa. O corte a gente pode até debater o porquê, que eu não estou aqui também falando que não tinha que fazer o corte, que se eu fosse gestor eu não sei o que eu faria. Então eu não tenho esse dado real para falar se esse corte realmente era necessário. E aí tem um outro aspecto, que eu acho que é um aspecto muito relevante, que é o cidadão invisível. Eu, que moro em Rio Claro desde 92, sempre ouvi que Rio Claro era uma cidade de idoso, certo? Lá atrás já... E há um marasmo na criação de políticas públicas para a terceira idade. Geralmente, por causa do populismo da política brasileira, né, de todos os aspectos, de esquerda a direita, você não fica investindo muito em quem já não vai votar, né? Ou não é mais obrigatório depois dos 80, se não me engano, 70 anos. E também você não vai ficar fazendo obra de saneamento debaixo de teto, o pessoal não vê, né? Então isso impacta. O que vai acontecer agora? Muda-se o perfil, está mudando já faz um tempo, o Garcia mencionou isso, o perfil da população brasileira. A partir do momento que agora o Brasil já não é mais um país jovem, com esse resultado, considerando que o resultado é real, não está muito fora da realidade, muda-se agora como você vai construir essas políticas públicas, né? Então, existia nas cidades com maior IDH, que é a cidade do interior de São Paulo, uma região mais rica do Brasil aqui, não há política para idoso. E política para idoso não é fazer calçada e não é fazer bingo. Política para idoso não é fazer só, entre aspas, asilo. Inclusive, foi uma obra muito importante que foi feita, acho que por intermédio até do deputado Aldemar, que lá no Jardim das Palmeiras, Centro-Dia do Idoso, lembrei, hein? Tô bom. Então, assim, é um novo paradigma. Um gestor, por exemplo, de Rio Claro, de Araras, Piracicaba, tem que ter, inclusive até ter uma secretaria, não criando boquinha, tá? Não é nesse sentido, mas de ter funcionários dedicados à criação de política. E aí eu estou falando de criação de política pública, não é criação de política pública, pegar a ideia da internet. É fazer análise antes, fazer análise depois, fazer uma mensuração, que isso não acontece em muitos municípios. Infelizmente, na minha oportunidade que fui para Maceió, no governo do estado do Alagoas, e muito até eu trabalhei com o meu chefe, era o marido da Simone Tebet, lá no Mato Grosso do Sul, e lá funciona, né? Apesar que é estado. Então lá, por exemplo, eu nomeio vocês como secretários de estado, vocês fazem um contrato de gestão com o governador, com metas claras dentro das políticas públicas estabelecidas. E aí você começa a mensurar o trabalho do cara. Isso não acontece aqui. Isso aqui, mesmo sendo uma região desenvolvida e tal, uma coisa de outro mundo falar isso aqui, né? A questão é o seguinte, o que nós estamos fazendo hoje para os idosos? Será que faz um perfil da população que vai procurar UPA hoje, sábado? Se é jovem ou se é idoso? O que estão fazendo isso? Nós vamos tratar a causa ou vamos medicalizar? É o que acontece geralmente. Então, assim, é um desafio. Precisamos de gestores que consigam enxergar isso, né, Garcia? Não sei se você concorda com isso, mas... Concordo plenamente. Vamos acelerar um pouquinho aqui, então. Mais um intervalinho para a gente tomar uma água. Em 60 segundos a gente volta. 9h42, nós voltamos com o nosso Semana em 60 Minutos para debater hoje os principais fatos da semana. Eu já estou aqui com os jornalistas Antônio Arcângelo e o Garcia e também com o Murilo Kog, que é lá o empresário, suplente na Câmara de Araras. Nós falamos já sobre a questão do ex-presidente Jair Bolsonaro, sobre o censo 2022 e agora mais um tema nacional. Ontem saíram os números aí em relação às contas públicas e o déficit no mês de maio ficou em 50 bilhões de reais. Independentemente de ideologia, né, Garcia? A gente sabe que existe aí um anseio da população em relação a esse acerto nas contas, que as contas possam ser equilibradas e, logicamente, com redução de gastos e despesas, porque acho que
há um sentimento geral aí de que há um desperdício dentro dos governos. Como é que você vê essa questão? Então, dentro dos dados históricos aí que eu dei uma olhada a partir de 2014, esses números aí de maio, superiores a 50 milhões, aliás, 50 bilhões, né? 50 bilhões. Só perdem para maio de 2020, durante a pandemia, que chegou a 132 bilhões. Então, é mais ou menos a gente pensar na nossa casa, né? Você gasta mais do que você recebe, ou seja, você tem um salário de 2, você quer gastar 3, vai ter um rombo. A diferença é que o governo ele usa reservas, ele faz várias estratégias para ele cobrir esse buraco. E aí fica difícil você controlar isso. Eu estava lendo a matéria sobre esse assunto, que a tendência com o fim do teto de gastos vai ser piorar. Porque hoje nós temos um teto ainda. E com o arcabouço fiscal, que deve ser votado brevemente, isso vai ser alterado. Então vai ter outro mecanismo de controle. E também fica difícil você controlar despesas no momento em que você aumenta de 23 para 37 ministérios. Teve um outro dado que foi divulgado essa semana também pelo IBGE sobre o nível de desemprego no Brasil. Então, ele está um pouco acima de 8%, e o que contribuiu, pasmem, senhores, o que contribuiu para essa redução do nível de desemprego foi a quantidade de empregados no setor público. Por que será que aumentou, né? Então, a gente já tem alguns motivos, né? Que foi o aumento do número de ministérios, o aumento do número de nomeações. Então, vai chegar um certo momento em que a gente vai ter que parar de usar o governo apenas para fazer política e pensar no que vai acontecer, porque daqui a pouco simplesmente não vai ter dinheiro. Então, nós temos que rediscutir o nosso modelo de Estado, o nosso modelo de governo. Essa questão de gigantismo estatal, você tem algumas áreas que você precisa cuidar, entendeu? Mas o Estado não tem que estar presente em todos os setores. Então, tem algumas áreas, por exemplo, infraestrutura, aeroportos, isso já vem acontecendo, mas já se fala em voltar, cancelar privatizações. Então, por que você tem que estar no setor de energia elétrica? Por que você tem que estar no setor de telefonia? Então, tem certas situações, o governo tem que cuidar de segurança, educação, saúde e algumas outras coisas básicas. Então, você fica preocupado com algumas coisas, e eu vou até retomar um pouco o que o Antônio falou. O governo tem que criar políticas públicas. Então, não dá, por exemplo, para você ter um país que está envelhecendo e você não investir nos idosos, em políticas públicas para idosos. Então, você tem um rombo por outros motivos, mas não porque você investiu naquelas políticas necessárias. E isso aí, como o Antônio também falou, independe de governo. Nós temos um modelo de governo hoje que é mais estatista, mas isso aí, todos os governos, sejam eles de qualquer campo político, na história do Brasil, se você fizer um recorte, aí você vai ver que gastar. Qualquer coisa a gente usa as reservas internacionais. Aí você tem também essa taxa de juros, sabe? Obviamente, você tem uma meta, ela está atrelada a uma meta de inflação, mas boa parte do déficit público também é porque o governo paga juros altíssimos. Então, as contas não fecham mesmo. Porque muita gente não sabe, o nosso monstro era o FMI, mas não existe mais esse monstro para nós aqui. Tá? Então, o nosso grande problema é a dívida pública interna, é a dívida que o governo tem com os bancos aqui no nosso país. Então, isso também responde bastante por esse déficit. Muito bem. Murilo, como é que você analisa e o que pode ser feito para tentar melhorar esse equilíbrio em relação às contas? Equilíbrio é a frase, é a palavra-chave para que a administração pública possa funcionar. Não dá para a gente gastar mais do que a gente arrecada, isso é ponto. Fato, não dá, não tem como. Essa reforma tributária, ela precisa ser aprovada rapidamente, mas uma reforma que realmente vai de encontro para que o nosso brasileiro, para que o nosso empresário, para que aquelas pessoas que geram emprego e renda, ele possa se desenvolver. Tem que atrair o investidor externo, tem que subsidiar, tem que abrir o nosso mercado
para que os outros investidores venham e tragam dinheiro para cá. Só assim a gente vai ter mais arrecadação. Existe, com relação à empregabilidade, os números eles abaixaram, mas é claro que eles abaixaram. Porque as pessoas, elas pararam de procurar emprego. Já desistiram, já jogaram a toalha. Então esses números eles são baseados em pessoas que procuram emprego e não as pessoas que estão desocupadas. Tem uma grande diferença. Então a gente tem que avaliar isso também. Sobre a terceirização do serviço público, tem que ser feito imediatamente. Nós temos que valorizar e incentivar a terceirização, mas de uma forma que controle os resultados. A entrega do serviço tem que ser boa também. Muito complicado quando a gente fala em efetividade, eficiência e eficácia. 3 palavrinhas simples, mas que na administração pública faz toda a diferença. O déficit em 50 bilhões é só a ponta do iceberg. Tem muito mais por trás disso, porque o nosso país, ele parou no tempo. Nós estamos ainda na 3ª Revolução Industrial. Já estamos falando no mundo todo em inteligência artificial. Os empregos vão acabar. Será que teremos radialistas? Ou será que serão o computador aqui atrás? Será que nós teremos médicos? Ou serão robôs? Nós não sabemos o que o futuro nos espera. A tecnologia, ela caminha numa velocidade muito mais rápida do que a gente possa imaginar. Nós estamos indo com uma facilidade no fundo do mar, entre aspas, que teve o submarino aí, mas a gente consegue ir, né? Se volta, eu não sei. Mas a gente vai estar indo aí para o espaço também, numa facilidade. Elon Musk já comprovou isso. E o que nos espera no futuro? Se nós não tivermos o nosso pensamento voltado para essa 5ª Revolução Industrial, vai ficar muito difícil a vida das pessoas aqui no Brasil. E qual seria uma solução efetiva para que a gente controlasse melhor as contas públicas e conseguisse atingir as metas fiscais? Hoje o Brasil tem 5.545 municípios. 90% tem 50 mil habitantes. E desses 90%, a metade deles tem menos de 10 mil habitantes. Então quer dizer que quem realmente sustenta o nosso país é meia dúzia de municípios. Isso é fato, isso são números. E aí a gente vai avaliar o custo do nosso judiciário. Todo mundo fica falando de salário de assessor, salário de deputado, vereador, prefeito. Não, pelo contrário. O salário dos políticos no Brasil é 1/10 em comparação com o judiciário. Hoje, estima-se que passa da casa de 100 bilhões de reais por ano que o judiciário brasileiro custa aos cofres públicos. É muito dinheiro para pouca eficiência, pela entrega que ele nos dá. Já o nosso executivo custando 34 bilhões e o nosso Congresso 10 bilhões. Esses são os números. Então, como a gente faria para que o controle das contas públicas ele funcionasse? Primeira coisa, reduzir a quantidade de municípios. Para que a gente vai ter prefeito, vai ter uma estrutura de secretários, de vereadores, de Câmara Legislativa? Para quê? Para atender 10 mil pessoas, 5 mil pessoas? Não tem cabimento a gente pensar nisso. Então nós temos que valorizar o dinheiro. Hoje a arrecadação do Brasil está chegando a quase a casa de 3 trilhões por ano. Nós arrecadamos muito, somos uma das 10 maiores economias do mundo. O grande problema nosso não está na corrupção, é na má gestão do dinheiro público. Esse é o X da questão. Se nós colocarmos o dinheiro onde vai gerar resultado para a população, tenham certeza, o Brasil ninguém segura. Nós somos, sim, a ovelha negra para o mundo. Porque, infelizmente, nós nunca tivemos a meritocracia na frente da gestão pública. Hoje, 90% dos escolhidos são escolhidos simplesmente porque ou tem padrinho político, ou ele tem uma agremiação, uma instituição, alguém por trás, ou ele dá voto.
Hoje a moeda de troca para você entrar dentro de uma administração pública é o voto, ou o seu padrinho político. Pouco importa se você estudou em Harvard, ou se você foi formado na Unicamp, ou se você não fez nada. Então, se a gente colocar a meritocracia na frente da gestão pública, tenho certeza, as coisas vão melhorar. Mas como a gente fala em meritocracia, num país onde mais da metade da população, a gente costuma dizer que não gosta de política, não gosta desse assunto. Se é na política que a gente transforma uma sociedade, somente na política a gente vai realmente mudar o paradigma da nossa situação atual. Então, por isso que é tão importante nós inserirmos na cabeça dos nossos jovens, que é o futuro de amanhã, a importância de entendermos o assunto política, na sua essência, na sua história, e entender que dessa forma a gente vai realmente mudar a história do nosso país. Então, só vai controlar as contas públicas quando as pessoas se interessarem por esse assunto política. Antônio, você que teve uma experiência em governos em 2 regiões muito diferentes, não é? Aqui na cidade de Rio Claro, também atuou no governo no Nordeste. Como é que você vê essa questão dos gastos dentro do serviço público? Bem, eu acho que é um discurso meio falacioso quando se fala um pouco de orçamento público, de desconhecimento de como que funciona. Há uma dívida histórica do governo central, quando falo governo central, estou falando de governo municipal, estadual e da União. Desses 50 bilhões de déficit, por exemplo, 43, se eu não me engano, são referentes ao governo, à União, né? Que a União é o que? A União, Tesouro e Previdência. E, ao mesmo tempo, nós podemos lembrar que isso é uma foto inicial de um quadrimestral que é publicado todo ano, referente ao ano passado, que houve o pagamento de cessão onerosa pela exploração de petróleo aos governos. Então, se há uma entrada maior de recursos nesse governo, nesse período no ano passado, e esse ano não tem, se acelera o déficit. Porque você deixou de ter um incremento na sua receita. E só para você ter uma ideia, a DBGG, que é a dívida bruta de todos do governo central, ela saiu de 2022 de 72,9% para 73,6%. Então, ou seja, é um aumento de 1%. Então não é todo assim, nossa, estamos afundando, não. E governo não é empresa, na minha opinião, certo? O governo o Pacto Federativo é claro, na Constituição Federal, não é na cabeça do Antônio, de que um dos princípios do orçamento público é o combate à desigualdade regional. Só para você ter uma ideia, os governos regionais corresponderam a 14 bi desse déficit, governos regionais, não é nem estadual nem municipal, os regionais. Então, assim, se nós estamos pagando imposto para combater a mazela da desigualdade social que ainda impera no nosso país, infelizmente, principalmente, sobretudo, a população preta, minoritária, indígena, etc., o governo tem sim que investir para dar condições de igualdade. E aí entra a meritocracia. Na minha opinião, não há meritocracia quando não há igualdade de condições. Não dá para comparar, se eu fizer uma corrida de 100 metros, que é a meritocracia, teoricamente o mais rápido chega primeiro. Isso é meritocracia. Não dá para colocar um cara correndo com um tênis Nike e uma pessoa com chinelo havaiana. Essa é a meritocracia que existe no Brasil. Então, enquanto a gente não superar esse problema, que é um problema educacional, sobretudo, né, Garcia? Vamos ficar falando sobre dívida. Governo não é empresa. Governo tem que combater a desigualdade regional, por Constituição Federal. Agora, a corrupção, a malversação de dinheiro público, a falta de controle, há tudo isso desde 1500. Então, acho que tem que ficar claro isso. Não é por causa disso que vamos privatizar tudo, para de investir na periferia. Não é isso, entendeu? Eu acho que tem que ser uma discussão mais séria em relação a essa questão do orçamento público, na minha opinião. Nós tínhamos aqui mais 2 temas para discutir hoje, a questão do planejamento organizado pelo governador Tarcísio, de avançar aí com o movimento conservador pelo interior, e também a questão dos fogos, que movimentou a cena aqui em Rio Claro nessa semana, mas infelizmente o nosso tempo terminando. São temas que há muito a ser dito, né, com certeza. É verdade. Então eu quero agradecer
a participação aqui na nossa bancada, dos nossos convidados, nessa primeira edição, né? Começamos hoje com a Semana em 60 Minutos. Tivemos aqui a participação do José Rosa Garcia, jornalista. Garcia, muito obrigada, viu? Sempre um prazer receber você. Foi um prazer. E sempre que for convidado, eu estarei aqui. Já fica o convite, nós estaremos aqui todos os sábados, logo após a edição local do Jornal da Manhã, a partir das 9 da manhã, discutindo os principais fatos da semana. Murilo Cogui, muito obrigada pela sua presença, foi muito boa a conversa. Obrigado, Carla, obrigado aí meus colegas aqui de bancada, obrigado a todos os ouvintes, a todos os telespectadores, e espero poder ter contribuído e colaborado aqui com o programa. Um bom final de semana a todos. Vai retornar em outros sábados, né? Com já está convidado também. Antônio Arcângelo, obrigada, prazer em revê-lo e já conto com você aí para os próximos debates também. Eu queria terminar só desejando para você sucesso nessa empreitada do Grupo JC. Torço muito para que vocês consigam cada vez mais se destacar na questão da comunicação regional de fato, né? Acho que é isso que é o foco agora, né? E agradeço muito pela oportunidade, estou à disposição de qualquer um aí nas minhas redes sociais, tá bom? Quero agradecer a nossa audiência, os nossos ouvintes, os nossos internautas que acompanharam a nossa programação desde o início, né, da manhã, às 8 da manhã, o Bidu comandando aí a nossa edição local do Jornal da Manhã, e agora com o nosso A Semana em 60 Minutos. A gente volta com este debate no próximo sábado e com a edição local do Jornal da Manhã na segunda-feira a partir das 8. Quero desejar um excelente fim de semana a todos. Até segunda.